Então nós vamos iniciar, né, com algumas perguntas mais amplas, assim, e depois a gente entra um pouquinho na questão do projeto, tá? Tu falaste pra mim que tu moras aqui no Brasil já faz 4 anos, 4 né? anos. Do tempo que tu moras aqui no Brasil, e das famílias que tu conheces, enfim, que vieram pra cá, quais tu achas que foram as motivações dos pais trazerem os filhos aqui pro Brasil? Tu achas, né, quais os motivos? Para trazer o filho aqui, então, primeiramente, né, tem uma instabilidade política no Haiti, né, que há muito tempo. Então, o país é instável, às vezes você quer ficar, mas não tem condições, né, para ficar. Então, quando o pai vem aqui, ele vem para morar, né, ele vem para trabalhar. Então, o dinheiro que a gente está ganhando aqui, às vezes a gente não pode mandar muito lá no Haiti. Então, esse motivo, né, eles preferem se sacrificar, né, para trazer a família toda aqui no Brasil. Por questões econômicas. Isso mesmo. E então, inicialmente vem os pais e depois vem os filhos? Depois, os filhos. Por exemplo, se vem aqui primeiramente um membro da família, é claro, depois esse membro vai trabalhar para trazer, né? Por exemplo, se o homem vai trazer a mulher, se o contrário também vai trazer outro, né? Depois vem os filhos, né? Os parentes, etc. Mas é mais comum vir o homem primeiro ou a mulher primeiro? O homem primeiro. O homem primeiro. Mas também tem muitos casos que a mulher vem primeiro, né? Às vezes acontece. E os motivos que os trouxeram para cá foi essa questão da instabilidade econômica que se vive lá. Não, por insegurança, né, nas cidades, por exemplo, na capital do Haiti, não dá para ficar porque tem muitos bandidos. Tu não sabe quando tu vai ser sequestrado, né? Tu não sabe quando tu vai atingir por tiros, né, de guerra entre bandidos, entre favelas, né? Então, não dá para ficar. E também tem uma centralização das coisas no Haiti. Por exemplo, o poder econômico, quem tem ali é só a cidade, né? É só a capital, Porto Príncipe. Então, tudo se centraliza, né, na capital. Então, as demais cidades, né, não tem nada. Aí, o que tu faz? Tu não consegue ir na capital para ganhar dinheiro para sobreviver. Então, é melhor deixar o país, porque não tem como. Entendi. Posso fazer uma pergunta, mano? Ô Rubens, mas assim, então essa violência que tem assim, ela se concentra mais na capital ou ela daí é espalhada nas outras cidades também assim? Olha só, antigamente era só na capital, mas, sabe, cada dia que passa, né, as coisas estão piorando. Então, hoje em dia, né, acontece em outras cidades, mas não é a mesma coisa que está acontecendo lá na capital. Então, está começando, né, aparecendo, né, nas outras cidades. Então, Tá hoje o começando. Brasil é um país seguro se comparado ao que muitos passam lá no Haiti. Lá no Haiti. A gente pode comparar só o Rio de Janeiro, né? É quase a mesma coisa, Entendi. mas, né, sabe, é um país pobre, o Brasil não é um país pobre, né? Então, não são os mesmos motivos, né? Então, a insegurança, né, não dá para comparar, mas tem situações similares. Entendi. E tu tens conhecimento se alguma dessas famílias, ou até tu mesmo, né, se aconteceu contigo, de ter dificuldade de chegar aqui ao Brasil? Depende de como você tá vindo aqui para o Brasil, porque antigamente tinha muitas maneiras para vir. Primeiramente tem a questão de união familiar, que alguém que você tem aqui, né, mulher ou marido, né, faz um procedimento para trazer você aqui. Mas também tem a questão de entrar aqui ilegalmente, mas não, acho que não tem isso mais. Como os venezuelanos vêm aqui para pedir refúgio, né? Então, acho que tem muita dificuldade, depende, né, de como você está vindo aqui. Depende. Se tem o visto, né, claro que não tem nenhuma, mas se você está vindo aqui ilegalmente, é claro, existem muitas dificuldades. Entendi. E tu sabe se essas famílias, elas conseguiram encaminhar os filhos para as escolas, se eles foram bem atendidos, acolhidos quando eles chegaram nas escolas, se eles ainda estão frequentando essas escolas?
Mas, sim, primeiramente, né, o povo haitiano é um povo que acredita muito na educação. Mesmo lá no Haiti é uma causa, né? Então, como a gente fala. Mas quando eles vêm aqui, a primeira coisa eles fazem, né, é mandar o filho na escola. Então, sempre tem portas abertas. Por exemplo, eu conheço muitos haitianos que têm os filhos no bairro da Juventude, nas escolas municipais aqui na cidade. E eles sempre conseguiram, Sem- tiveram um bom Sempre, atendimento e conseguiram entrar na escola sem sempre, dificuldades. sempre. Para entrar nas escolas, né, não tem dificuldade, né? Tem essa oportunidade. Entendi. E como é que foi a tua experiência com a migração, assim? Quando tu vieste para o Brasil, como é que foi? Então, pessoal, a história do Brasil em si está ligada, né, à questão da imigração. Por exemplo, estou lembrando agora, né, nos séculos antigos ali, os açorianos, os portugueses, né, os descendentes, os africanos, né, então os italianos. Então, acho que tem uma boa política, né, de imigração aqui no Brasil. Porque quando você vem aqui, não tem muita dificuldade de conseguir documentos. Então, foi uma boa experiência, né? Hoje eu tenho como RG, né? Que tem um prazo até 2031. Então, é muito importante. Foi uma boa experiência. E tu não tens filhos em escolas? Não, eu não tenho filho. Ah, não tens filhos? Não. E como é que tá sendo viver aqui no Brasil para ti? Então, para mim é bom, mas depende, né, do seu olhar, do que você está procurando. Por exemplo, eu venho aqui, foi primeiramente para estudar, porque eu termino o ensino médio em 2019, no mês de julho. Neste mesmo mês, 31 de julho, eu viajei para vir aqui no Brasil, né? Então eu vim primeiramente para estudar, é o que eu faço desde quando eu cheguei, né? Então para trabalhar também, os dois. Então é uma boa experiência. Tá, por enquanto está dando tudo ok, Tudo assim. ok, mas também tem outras pessoas que vêm aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, sabe como que é a situação econômica do Brasil. Então às vezes a pessoa não quer ficar porque não está ganhando muito, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se você não aprende, né, uma coisa, aí tu não vai ganhar nada, né? A gente sabe disso. E por mais tu tá mandando dinheiro no exterior, então muitos haitianos acabam de deixar o país para viajar para outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que eles vão ganhar em dólares. Então depende do seu olhar. Entendi. E quando tu vieste para cá, tu tiveste estranhamento com relação à cultura, aos hábitos, o relacionamento entre as pessoas daqui? É muito. Muito, por exemplo, aqui em Criciúma é uma cidade muito fechada. Tu vai sentir isso, né? Nas escolas, nos lugares públicos, que cada um fica no seu lado, no seu cantinho. Não tem essa convivência, essa pegada que existe nas grandes cidades como São Paulo, né? Outros estados aqui no Brasil, mas é isso. E no, Né? Que no é muito Haiti, vocês têm uma cultura um pouco aberto. mais... Por exemplo, no Haiti, tu consegue falar com qualquer um, né? Tu consegue chamar qualquer um na rua. Por exemplo, o seu vizinho no Haiti é tipo sua família. Se você tem um problema, pode deixar os filhos, pode chamar qualquer hora, né? Qualquer coisa que aconteça na sua casa, a pessoa sempre está aqui para você. Mas aqui no Brasil, parece que se você está morrendo na sua casa, ninguém se liga. Ninguém liga para você. Ninguém quer se meter Isso mesmo. aham. É uma diferença muito considerável. E algum dos estudantes que tu trabalhaste no projeto durante esse ano, tu disseste pra mim que faz 9 meses, né, que tu iniciou no projeto? Uhum. Algum desses estudantes que tu trabalhaste, eles chegaram a falar alguma coisa pra ti de um possível estranhamento, de dificuldade de se adequar à cultura? Sim, acontece na escola. Será que eu preciso mencionar? Não. Sim, acontece. Acontece, né? Numa unidade escolar aqui na Criciúma. Então, foi um venezuelano, né? Então, mas ele tem, acho que uma educação familiar diferente dos demais, porque ele simplesmente não gosta de negros. Mas foi
foi uma criança, é por isso que eu digo, né? Então, essas questões não é problema da criança, né? A criança não sabe nada, não, mas a família, né? Então, os adultos que têm que lidar com isso, né? Acontece. E aconteceu mais alguma situação que tu recordas? Não. De às vezes, né? Talvez a cultura, a comida é muito estranha, muito diferente. Muito diferente, né? A questão culinária aqui no Brasil, né? Gastronomia, claro que é diferente, né? Quando a gente vem aqui tem que se acostumar, né? Hoje em dia não tenho muito problema, né? Com as comidas aqui no Brasil. Mas quando eu cheguei, é claro, foi difícil, né? Se adaptar, né? Mas hoje eu já tenho aqui 4 anos, né? Então não tem o que reclamar. E as crianças não chegam a falar sobre isso, assim. Quando eles vêm, nos primeiros meses, eles não querem comer. Não querem. Eu conheço muitos alunos africanos que eles não querem comer na escola, né? Preferem ficar com fome do que comer o que a gente está dando para eles na escola. Pelo estranhamento do gosto da comida. No jeito que a gente prepara, né, as comidas aqui, arroz e feijão, não é assim que a gente faz nos países deles, também no Haiti, não é a mesma coisa, então acontece. Entendi. Que pena. Que dó. Fez sentido agora que eu tinha uns alunos que não comiam no recreio, nem tinha pensado que poderia ser por causa disso. Atrapalhando o aprendizado também, né? Também quando eu estava trabalhando na primeira empresa aqui, né, Esquimó, sorvete, então sempre tive uma briga, né, porque, sabe, essa empresa sempre teve muitos haitianos, muitos estrangeiros, então esses estrangeiros protestaram para fazer uma comida que eles podem comer, né, então sempre tive uma grande briga por questão de comida ali. Olha só. E as aulas do projeto, elas não são obrigatórias, né? Porque elas acontecem no contraturno, então elas, para os estudantes migrantes, elas não são obrigatórias. Não. Esses estudantes que eles comparecem às aulas, tu entendes que eles vão pelo desejo de aprender a língua portuguesa de fato, ou seria mais pela questão de poder estar com um vínculo, né? Estar junto com os colegas de mesmo país de origem? Primeiramente, os dois fatos que tu mencionou, né, eles vêm para os dois, né, depende do aluno. Então, o motivo primeiro é que eles querem falar, porque eles sentem essa diferenciação nas aulas, né, de poder, né, assimilar, né, os conteúdos do professor, de poder compreender, falar com os alunos. Às vezes eles querem falar, mas não sabem como falar. Então, esses motivos trazem eles nas aulas. Então, por exemplo, eu tenho uma escola, é um grupo de amigos, então eles nunca faltam, né, uma aula, porque eles são amigos, né, eles podem se ver na escola, então eles moram longe, então essa amizade mantém eles, né, nas aulas. E eles estudam juntos somente nas aulas do projeto? Do projeto. Eles não estudam juntos no ensino regular, na escola? Não. E eles são assíduos? Eles vão bastante para as aulas? Eles não faltam de maneira geral, assim? Não faltam, não. Eles gostam da aula, na verdade. Porque tem essa questão também, sabe? Tem muitos africanos, todos nós somos estrangeiros, então, nas aulas. Então, não é a mesma coisa quando eles estão na sala de aula, que às vezes só uma aluna é estrangeiro, né? Então, na minha aula, né, que todos nós somos estrangeiros, então eles se sentam abertos para falar, para se expressar os seus sentimentos. Então, para eles é um lugar de falar. Por exemplo, o comportamento que eles têm nas minhas aulas não é o mesmo comportamento que eles têm na sala, não? Eles não são tímidos, né, para falar, eles querem passar na frente, eles querem ser o professor, eles querem fazer tudo, na sala, porque a questão, né, como a facilidade de aprender comigo, acho que não é a mesma coisa.
na sala de aulas, porque eles expressam isso, eles falam isso, que é o professor, eu prefiro a sua aula, né? Porque aqui não tem ninguém que vai olhar para eles, né? Muito estranho, não tem ninguém que vai falar coisas estranhas para eles, né? Então, é diferente mesmo. Uhum. Sabe que não tinha pensado nisso por esse ponto de vista. Por mais que a gente sempre respeite, tente te acolher, eu nunca parei para pensar que realmente, né, na sala de aula eles são o diferente mesmo, né? E ali, isso sim, a gente está ciente disso, né? Mas ali no projeto não, né? Estão Não, todos teoricamente numa mesma condição, assim, isso dá uma liberdade para eles, assim, né? Brincariam muito. Pô, bacana. E agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que foi o teu processo de contratação para dar aulas no projeto. Como é que tu ficou sabendo que o projeto existe e como é que foi a tua seleção? Teve algum tipo de entrevista? Como é que funcionou? Então, primeiramente eu subi do projeto por causa do Antônio, né, que foi o primeiro haitiano, né, a trabalhar neste projeto. Então, eu só sabia, né, eu não participei nas aulas porque eu já falava um pouco de português. Então, eu não queria saber muito, eu só sei que tem um projeto, né. Sim. Então, no ano 2023, no início do ano, a Tati, eu não sei, a Tatiane, professora Tatiane, então é minha professora na faculdade. Então foi por meio dela, né, porque tinha uma professora que saiu, então ela falou para mim que tem uma vaga, porque ela soube que é do meu conhecimento, minhas habilidades, então ela me indicou, a gente faz entrevista, né, para saber se eu posso dar aulas, então foi assim, ela me indicou. Entendi. Então, na verdade, tu és aluno de uma das coordenadoras da Secretaria de Educação. É, Aí teve a... sim, então é também porque eu falo outros idiomas, Sim, porque isso daí foi, o teu histórico também, né? O teu sim. currículo também estava adequado, Uhum. né? Porque eu tenho essa facilidade de aprender outros idiomas, essa capacidade de entender um outro idioma, né? É, isso conta muito, né, para que eu consegui ter esse emprego. Entendi. E quando tu soubeste que foi selecionado para ser professor no projeto, quais foram as expectativas que tu tiveste, assim? Eu pensei primeiramente que ser professor era uma coisa seria diferente, né, para dizer, porque todo mundo acha que o professor, né, tem tudo, o professor é outra coisa, vive em outro mundo. Mas quando eu me tornei professor, eu vi que é normal, é uma coisa normal, né, que pá, não sonhar muito, não sonhar muito, né, então eu pensei em muitas coisas, mas quando eu entrei na realidade, sabe aquela coisa quando você está na universidade, tu fica criticando, né, as situações. Oh, por que esse professor faz isso? Por que é assim? Por que essa escola, né, é assim? Fica criticando só. Mas quando tu vai na realidade, tu tá vivenciando agora, né, você tá fazendo. Então, é diferente. E tu tinhas algumas expectativas, talvez, que tu não conseguiste alcançar, ou fosse mais no Não, vamos ver o que vai acontecer, vamos pegar a experiência e... primeiramente eu queria sair de onde que eu estava trabalhando, porque eu estava estudando, eu estava trabalhando às vezes de 7 até 6, né? Então não tinha como fazer minhas tarefas. Foi minha primeira preocupação, né? Minha expectativa para ter mais tempo, né? Isso que eu consegui, né? Então depois era questão de dinheiro, né? Então foi bem melhorzinho, então é bom. Depois ter experiência, sabe, né? Então, com toda essa experiência, depois da minha formatura, então eu já vou saber como que está o mercado, como que é dar aulas, né? Então foi tudo isso. E tu tiveste alguma dificuldade durante as aulas do projeto, assim, para se adaptar
na sala de aula, porque foi tua primeira experiência como professor, né? No início sim, no início, porque acho que nessa época eu não falava português do jeito que eu falo hoje. Então foi um pouco difícil, né? Quando tu chega na frente da turma para saber o que falar, né? Às vezes tu tá falando, pensando para traduzir, sabe? Você pensa no seu idioma, né? Então do seu país, então para traduzir em português, às vezes fica difícil. Porque tem jargões, né? Tem questão que você não consegue traduzir. Então, no início foi muito difícil, mas depois, né, comecei a dar as aulas, então adquirir a experiência, ficou mais fácil. Mais fácil. E tu consegues verificar, tu disseste que tu já avançaste bastante nesses 9 meses, né? E tu consegues verificar esse avanço também nos estudantes? Sim. De como eles estavam quando tu começaste a trabalhar e como é que eles estão hoje? Sim, neste momento eu estou escrevendo um relatório do meu trabalho anual, de tudo o que eu fiz. Eu estou escrevendo sobre cada um dos alunos, né? Então, tinha alunos que chegaram aqui nas aulas sem saber nada de português. Então, eles chegaram no Brasil. Dentro deste mês que eles chegaram, já vem nas escolas. Então, a escola indica para vir aqui na aula de português. Então, no final, é bem diferente. O aluno consegue falar, porque a primeira coisa que eu ensino para eles é as coisas básicas em português, como falar as coisas no cotidiano, né, como o alfabeto, as sílabas, né, tem que saber como pronunciar. Sabe, quem fala espanhol tem muita dificuldade para pronunciar algumas letras aqui em português, como V, B, né, X, Y, etc. Então, ensinar essas coisas para eles ajuda muito. No final, né, eles conseguem falar. Eles conseguem. Quem não fala realmente, dentro dos meus alunos, acho que só quem chega no final. No final, por exemplo, no mês de novembro, né? Porque em todo o ano está chegando. Sim. Durante todo o ano chegam e vão, né? Isso tem mesmo. Bastante rotatividade nas turmas, assim? Não muito. Não muita? Só que sempre vem um a mais. Tu recordas quando as aulas iniciaram este ano? Porque elas não iniciaram ali em março, elas iniciaram um pouco depois, né? Acho que abril. Abril? Abril. E como é que são as tuas aulas? Como é que são... Fala um pouquinho sobre as tuas aulas no projeto, sim. Como é que tu organiza as aulas? Qual é a metodologia? Então, primeiramente, depende muito do aluno que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um aluno que não sabe ler. Eu tenho outro que não sabe escrever. É claro, não vai ser a mesma metodologia para todas as minhas aulas, né? E também eu não trabalho numa escola só. Então, cada escola tem diferentes alunos com realidades diferentes. Então, acabou de optar por metodologias diferentes. Por exemplo, eu posso utilizar aquela metodologia de falar, né, atividades sorofaciais, né, com determinado aluno, mas com outro é outra coisa, a escrita. Esse aluno precisa da escrita, né, não fala, porque ela fala um pouco, mas vamos, né, combinar os dois, porque, sabe, escrever é muito importante, né. Então, eu faço um planejamento, né, geral, mas para cada aula, para cada escola, né, eu primeiramente faço uma análise, né, da realidade. Por exemplo, tem alunos pequenos, tem adolescentes, né, crianças. Então, para cada esses grupos eu tenho uma metodologia diferente. Às vezes tem a questão de sílabas, vídeos no YouTube, né, que eu estou ajudando o aluno sabe como escrever. Então, nesse mesmo processo, ele vai aprender português, porque eu estou falando em português, eu não falo o idioma deles. Não, se tem uma coisa que eles não entendem, eu faço a tradução, né? Tem aplicativos para isso. Eu falo em português, né? Então o aplicativo traduz, né, no idioma deles, caso que eu não consiga entender, né? Então para cada aluno é uma metodologia diferente.
Entendi. E tu tens algum material didático que tu tens que seguir? Ou Olha só, tu vais, né? o projeto não entregou um livro, o material didáticos para trabalhar. Mas só que o professor Antônio, que estava antes, né, no projeto, ele me deu um livro para trabalhar. Então eu trabalhei com esse livro, porque ele também trabalhou com o livro. E depois eu procurei outros livros, outros materiais para trabalhar. Tipo sobre verbos, porque são estudantes, são alunos, eles estão nas salas, eles têm também outros professores de português, né? Então, eu trabalho sobre verbos com eles, né? Regras gramaticais, porque eu não só falo para eles, né? Para que eles tenham essa capacidade de falar em português, mas escrever, falar, faz todo o processo corretamente. Então, mas tu te baseias, né? As aulas elas são baseadas então no documento, aquele documento que o município tem, que são as diretrizes de língua portuguesa, que tem os conteúdos lá, ou neste outro material e esses outros que tu tens pesquisado? Eu e Antônio, nós fizemos o planejamento, então escolhemos livros adequados para o estrangeiro, porque não tem habilidades na BNCC para dar aula de português para estrangeiro, né? Então eu procurei quando a gente estava fazendo o planejamento. Então o que a gente optou, porque somos também estrangeiros, a gente conhece como a gente aprende o português, porque eu só conheci o português quando eu estava pensando a vir aqui no Brasil. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o idioma português. É por isso é tão difícil para o haitiano, o africano aprender o português, porque parece que é bem diferente, as culturas são muito, né, diferentes. Então, a gente pensa primeiramente sobre nós, como a gente conseguiu aprender o idioma. Então, a partir disso, vamos elaborar as técnicas, as melhores, né, técnicas para ensinar para eles, né, o idioma. Por exemplo, a gente aprende na prática, né? Por exemplo, celular, né? Tô mexendo agora o celular, isso é celular. Mas não é assim, isso é celular. Você viu aquela coisa, tu viu na mesa, é celular. Não, não vai entender, tem que mostrar, isso é celular, né? Isso é mesa. É assim, na prática tem que ver, né, o que você está ensinando. Assim a gente aprende. Então, mesmo essa parte gramatical que tu falaste que você, né, que tu trabalhas de verbos, né, as questões gramaticais, elas são relacionadas com aquilo que é do dia a dia deles, Isso mesmo. que é da necessidade, nesse sentido, isso então. mesmo. Por exemplo, o verbo ter, todo mundo precisa, então tem que trabalhar sobre o verbo ter, verbo ir, verbo estar, verbo ser. O aluno tem que saber eu sou, né? Não é eu etc. Né? Tem que saber isso, né? Então a gente trabalha isso, relacionar com o livro didático que a gente utilizou, então para facilitar esse procedimento para eles. Não seria aquela conjugação dos tempos, de um monte de tempo verbal e um monte de pessoas que a língua portuguesa tem. São essas conjugações do dia a dia precisam mesmo, né? Para não falar eu vai, por exemplo, muitos haitianos aqui falam eu vai, então não é eu vai, eu vou, né? Tem que mostrar isso para eles, porque eles são alunos dentro da escola, eles vão escrever textos, né? Para não escrever o que eles falam, então tem que mostrar para eles corretamente o que é. E os níveis de conhecimento dos estudantes, eles são semelhantes ou tem muita dificuldade na performance deles em sala de aula contigo? Então, sim, tem dificuldade. Por exemplo, aqui no Brasil, quando eles chegam aqui, a gente coloca eles numa série, né, por causa da idade, né? Então, às vezes, o aluno no país dele, né, talvez aconteceu uma coisa que eles não estavam na escola, ou, por exemplo, lá no meu país, não é questão de idade, tu tem que passar a série. O professor não vai te ajudar a passar também, o professor tá nem aí para você. Tem uma, é isso mesmo, tem uma prova para todo mundo, então tu faz, tu passa, e tu não faz, já era, tu faz de novo a série. Por exemplo, tu não aprovou no 7º ano,
Então tu fica aqui até ser aprovado. É assim. Mas aqui, né, a gente tem metodologias diferentes para lidar com alunos com dificuldade. Por exemplo, lá no meu país, né, o aluno que tem dificuldades intelectuais, né, que está sofrendo, né, muitas coisas. Então, esse aluno, claramente, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás, porque não tem essa política para ajudar alunos com dificuldades intelectuais, né? Então, com deficiências, por exemplo. Quando, por exemplo, um aluno assim chega no Brasil, sem documentos, nada, então, eles vão colocar ele numa série. Esse aluno claramente vai dar muito problema. Então, quando vem nas minhas aulas, você está em qual série? No sétimo ano. No sétimo ano? Então, tu sabe ler e escrever? Não, não sei, professor. Porque ele não sabe mesmo. E ele não sabe em língua portuguesa ou ele realmente não sabe nem na língua materna dele? Na língua materna dele. Ele não sabe também. Se o aluno sabe na língua materna dele, então daqui 3 meses ele já vai começar a falar português. Mas se ele não sabe na língua materna dele, então vai levar muito, muito tempo até falar português e ele não vai conseguir falar direitinho. Uhum. E tem alguma dificuldade específica que tu conseguiste observar que é comum, aparentemente, a todos os estudantes? Ou cada um realmente tem a sua dificuldade particular? Não, cada grupo tem a sua dificuldade particular. Cada grupo, por exemplo, os haitianos têm as suas dificuldades, os venezuelanos têm suas dificuldades, argentinos, então africanos, eu nem quero dizer africanos, né? Ganense, beninse. Então, eles têm as suas dificuldades. Por exemplo, um aluno que vem da África, ele não consegue fazer a diferença entre masculino e feminino. Porque, na maioria das vezes, no idioma deles, não existe isso. É a mesma coisa também no meu idioma, no crioulo haitiano. Não tem uma e um. Tem a palavra yon, que significa um, e ma também. Yon femme, uma mulher, yon garçom, um homem, né? Yon, né? Então, quando eles vêm aqui no Brasil, tem uma mulher e um homem. Às vezes eles falam uma mulher e uma homem, entendeu? Então, tem esse processo também. Então depende do idioma, da língua de origem deles, o que é mais diferente da língua portuguesa, eles acabam tendo mais dificuldade. Isso mesmo, por exemplo, os venezuelanos, eles não conseguem pronunciar a palavra ver. Por exemplo, quando eles vêm beber, eles vão falar VV. Mas quando eles vêm vivo, eles vão falar bibo, entendeu? Então, cada um com suas dificuldades. Entendi. E durante os dias, assim, no decorrer das aulas, eles se sentem à vontade para te contar questões pessoais deles, da vida pessoal, e interagir em língua portuguesa? Questões pessoais, não. Não, eles não abrem? Não falam isso. Querem falar coisas da escola mesmo. Porque às vezes eles têm maturidade, às vezes têm vergonha, né, do que está acontecendo nos países deles, né? Então eles não querem falar sobre isso. Por exemplo, os venezuelanos não querem falar sobre Venezuela, porque é uma situação difícil e eles têm maturidade, eles compreendem, então não querem falar sobre isso com você. Entendi. Não vai. Às vezes a minha mãe falou para não falar nada sobre isso. A mãe fala que para não falar nada. Então, e quando eles vão te dar respostas, vão conversar contigo, eles conversam, eles tentam essa interação em língua portuguesa ou eles tentam ficar utilizando a língua deles nos momentos? Depende. Às vezes o aluno que tem, né, os pais em casa ajudando, cuidando da sua carreira escolar, então ajuda em português. Fala em português na casa, isso já é uma ajuda muito grande para o aluno. Mas aquele aluno que fala português só na escola, é claro, quando ele vai falar com você, a primeira coisa que ele vai falar sempre vai ser em espanhol, ou no idioma, né, que ele fala em casa. Então, é muito como
é relacionado à família, ao aluno, né, para saber isso. E quando eles chegam falando no idioma deles, tu faz algum tipo de intervenção? Como Eu é que falo assim, tu... não, vamos falar português. A gente está aqui para aprender português. Vamos tentar. Vamos tentar. Às vezes eu utilizo um aplicativo que eu tenho, eu peço para eles falar o que eles não conseguem falar em português, depois eles escutam como que deveria falar em português, né? Então isso ajuda muito. Aí tu trabalhas um pouco a repetição com eles É também, para isso eles mesmo. repetirem o que Aham. ouvem. Tá? E o que tu entendes por língua de acolhimento? Em algum momento da tua graduação ou dos teus estudos que tu disseste que procura em outros livros, tu já chegaste a estudar alguma coisa sobre língua de acolhimento? Não, Não. eu não. Mas assim, pensando no nome, né, língua de acolhimento, o que tu imaginas que poderia ser, assim, um trabalho com a língua de acolhimento? Então, acolhimento, né, é a palavra mesmo de acolher, por exemplo, mas é, agora que eu não sei se é para falar sobre, por exemplo, uma pessoa que vem aqui no Brasil, vamos acolher essa pessoa com a língua portuguesa. Eu não sei se é nesse sentido que tu está perguntando. Pode ser nesse É, sentido. Então, é difícil. É difícil. Quando você não tem conhecimento sobre o idioma, tu nunca ouviu falar de acolher uma pessoa que vem da África, do Haiti, né, com esse idioma. Por exemplo, quando eu estava viajando para o Brasil, o idioma que eu utilizava no caminho foi o inglês. Eu passei no Panamá utilizando o inglês, até que eu me perdi no aeroporto porque foi muito grande, né? Quase perdi meu voo. Então eu utilizei, né, o idioma inglês para encontrar, né, meu guichê. Então também na Guiana, né, língua inglesa. Por quê? É porque, né, lá no Haiti a gente tem muito conhecimento sobre os Estados Unidos, né? Então a gente conhece muito, né, o idioma inglês, a gente vê na TV, etc. A gente entende um pouco sobre esse idioma, mas o português é difícil. É difícil muito para falar, até para entender. Por exemplo, oi, tudo bem, etc. Né? Tu demora muito para, né, entender, né, esse processo. Para mim, isso que eu entendo, né, sobre língua de acolhimento. Né? E em sala de aula, por exemplo, quando tu trabalhas com os teus estudantes, tu acreditas, por exemplo, imaginas que tu consegues trabalhar algo que seja relacionado a uma língua com acolhimento dentro de sala de aula, assim? Tu consegue imaginar esse conceito dentro de sala de aula? Então, em língua de acolhimento dentro de uma aula, né, para, por exemplo, um aluno estrangeiro, né, não seria utilizar um outro idioma. Vamos dizer assim, deveria uma outra linguagem. Vamos não falar de língua, né, de acolhimento, porque o que o aluno vai precisar é falar português, mas vamos utilizar uma linguagem que vai facilitar esse processo, né? Uma linguagem poderia ser uma coisa, um material, né, que poderia facilitar um entendimento, né, entre os dois idiomas. Como é o caso do aplicativo que eu falei para você. O professor poderia utilizar, né, esse aplicativo, tem internet, tem celular, tem tudo. Então, utilizar, porque cada coisa que o aluno está aprendendo em português já é um ganho. Então, aprender uma palavra, né, no aplicativo já é uma linguagem, né, que acolhe essa pessoa, esse aluno, né, para entender mais. Porque o foco, o objetivo final é entender o português, né? Não é utilizar qualquer outro idioma, né, para dar aula para esse aluno. Ele vem aqui, claro que ele vai precisar, né, do português. Seria para mim uma linguagem, né, de acolhimento, uma linguagem que facilitaria, né, esse processo, essa assimilação. E tu achas que o projeto deve continuar nos próximos anos? Sim, sim, por quê? Porque tem estrangeiros aqui, então deveria. Eu conheço aqui na história de Santa Catarina, quando tinha aqui muitos italianos e alemães, eles resistiram para não abandonar o idioma deles. Então o governo o que fez?
criaram, né, políticos, né, para ensinar, para forçar esses imigrantes a falar português. Por quê? É porque eles precisam, eles queriam, né, tornar esses imigrantes brasileiros, né, abandonar, né, pelo menos a pátria deles, né, porque eles estão aqui no Brasil, deveriam pensar, deveriam trabalhar, né, para a prosperidade deste país. Então esses estrangeiros aqui também que vêm aqui, os filhos, eles precisam disso. Então deveria continuar. Por exemplo, nas escolas, imagina um professor que fala só o português. Então vem um ganense que fala fon, é um idioma. A gente não sabe nada sobre isso. E o aluno está aqui na sala. Então, o professor do projeto, que já tem um conhecimento sobre isso, né, vai ajudar muito aquele aluno. E tu acreditas que é importante que esse professor do projeto ele seja migrante, que fala diversas línguas, ou tu achas que o ideal seria ter a contratação de professores brasileiros que falem diversas línguas? Isso depende, porque não é uma questão de brasileiros ou imigrantes, é uma questão de quem pode, porque você não precisa, você não vai ser imigrante e colocar você no lugar porque a gente vai trabalhar com imigrantes, mas primeiramente tu tem que ter a capacidade, quem merece, eu acho, né? Não é uma vaga reservada para imigrantes, mas é uma vaga reservada para o profissional adequado para fazer o tal trabalho. E tu terias alguma sugestão de melhoria para o projeto que talvez que tu já tenhas pensado e não tenha conseguido colocar em prática durante esse período que tu trabalhaste nele? Então, o que falta no projeto, acho que falta algumas políticas para atender todos os alunos estrangeiros que tem nas escolas municipais aqui, né? Porque a gente não conseguiu trabalhar com todos eles, né? Porque não tem, como a gente chama isso, forças suficientes para atender todas as escolas, né? Não tem uma política, né, para atender todas essas escolas, né? Tem só 2 professores para fazer isso, né? Imagina, tem muitas escolas, então precisa pensar, né, sobre isso para ajudar esses alunos. Essas professoras, essas diretoras, às vezes que não sabem o que fazer com o aluno estrangeiro que tem na escola, o aluno não aprende nada. O aluno está aqui, está no meio do nada, né? Porque eles não entendem nada na escola, né? Precisa pensar sobre isso para atender, né, esses alunos. Talvez ter mais profissionais para fazer isso, porque eu acho que é importante, porque depois de 10 anos, de 15 anos, esses alunos vão se tornar brasileiros, né? Vai ajudar a sociedade brasileira, o país, né, a crescer, né? Então, depende da educação que eles recebem, né? Vão se tornar uma coisa muito útil para o país. Acho que é o mesmo processo, né? Antigamente, uns 10 anos atrás, uns 5 anos atrás, né, o Brasil recebeu muitos haitianos, muitos haitianos. Acho que neste ano vão receber muitos haitianos ainda, mas atualmente está recebendo muitos venezuelanos. Mas não esqueça que numa época estava recebendo muitos italianos, né, muitos alemães, muitos poloneses, etc. Mas não tem essa história. Agora eles são brasileiros, só têm descendentes na Alemanha, na Itália. Então esses imigrantes hoje vão se tornar brasileiros, né, amanhã. Então o Brasil é isso, né? Deveria pensar, né, sobre ajudar essas pessoas. Perfeito, era isso. Muito Tá. obrigada pelo teu tempo e vou finalizar aqui, tá? Tá.